Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. O Festival de Cinema da Diversidade abre inscrições para curtas. Nos Estados Unidos, Montana proíbe retificação de nome e gênero. Tammy Faye Bakker, uma voz dissidente. Segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Antes de começarmos a primeira matéria de hoje, gostaríamos de fazer um errata. No episódio desta sexta-feira, 16/9, trouxemos uma notícia sobre San Marino. Alguns sites o descrevem como uma santa trans, pois ele era visto erroneamente como mulher pelo Vaticano. O documentário traz a percepção de que San Marino era um homem trans e conta com a participação de alguns homens trans que farão relatos sobre as suas histórias e as do santo. Olá, eu sou Nara Lívia e este é mais um Bom Dia Bicha. Levanta, viada, vamos assim! O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+. 6 e ônibus. Deu no Gay Blog. O Festival de Cinema da Diversidade de Santa Catarina abre inscrições para curtas-metragens. Publicado em 9 de setembro de 2022 por David Passato. O Transforma, Festival de Cinema da Diversidade de Santa Catarina, chega a mais uma edição com a abertura do processo seletivo dos curtas-metragens que irão compor a amostra competitiva de 2022. O evento acontecerá na sala Gilberto Guilar, no Centro Integrado de Cultura, CIC, em Florianópolis, entre os dias 16 a 22 de novembro. Para integrar a seleção especial de filmes da 4ª edição do Transformar, é necessário ler o regulamento e preencher o formulário cadastral até o dia 21 de setembro, disponível no site oficial do evento. Os títulos inscritos para a mostra passarão por uma curadoria composta por nomes de grande relevância para o cinema diversidade. De acordo com a organização do Transforma, serão aceitos apenas filmes brasileiros realizados em formato de curta-metragem com até 25 minutos de duração, cujas produções foram finalizadas a partir de 2019. Os filmes selecionados concorrerão ao troféu Unicórnio de Ouro. O Transforma é produzido pela Bafo Cultural, em parceria com a Associação em Defesa dos Direitos Humanos, com enfoque em sexualidade, ADEH. Essa é a única mostra de cinema LGBTQIA+, em atividade no sul do país. Desde a sua primeira edição, realizada em 2018, foram recebidos 422 curtas-metragens de todas as regiões do Brasil. É você, meu bem, sim, você, que tem o seu curta aí, faltando só um detalhezinho pra concluir e tal, olha direitinho. E aí, gatinha? Ou até mesmo você que já tá com o material pronto, olha direitinho esse edital, tem até o dia 21 de setembro, agorinha, quarta-feira, não perde o prazo, viu? Se liga, hein? Na descrição deste episódio vai estar tanto o link da matéria, quanto do evento e das inscrições, não deixe de conferir, viu? Deu no Queer. Montana, nos Estados Unidos, proíbe que pessoas trans retifiquem nome e gênero. Publicado em 12 de setembro de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Pessoas trans do estado de Montana, nos Estados Unidos, estão proibidas de retificar nome e gênero nos documentos. As autoridades de saúde adotam uma postura de mudança de regra na última sexta-feira, dia 9, e entrou em vigor no sábado, dia 10. A medida substitui uma lei anterior assinada em 2021 pelo governador republicano Greg Gianforte. Na época, Gianforte enfrentou críticas de grupos de defesa LGBTQIAP+, pois a lei exigia que pessoas trans se submetessem a um procedimento cirúrgico antes de alterar o nome e o gênero na certidão de nascimento. Agora, o Estado determina que, mesmo passando pela cirurgia, pessoas trans não podem ser retificadas. De acordo com a nova regra, a certidão de nascimento só pode ser alterada se houver erro no documento original, como resultado de um erro de escrivão ou de entrada de dados, de acordo com a CNN. Tá aí mais uma matéria pra gente acabar com o mito que gringo é muito superior ao brasileiro, né? Tá com pau, Aqui no Brasil é um direito de todas as pessoas trans a retificação. Você tá
tá me entendendo? E essa população não precisa se submeter a qualquer procedimento cirúrgico. Vai dar certo. Até porque nem todas as pessoas trans querem fazer esses procedimentos, não é mesmo? É, gata. Caso você queira mais detalhes sobre essa matéria, o link está na descrição deste episódio. Deus no Terra Nova. Ela mostrou que você podia ser gay e cristão. A emocionante entrevista de televangelista no auge da AIDS. Publicado em 12 de setembro de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. É início dos anos 80 e a epidemia de AIDS começa a se alastrar pelos Estados Unidos. No fim de 1981, 130 americanos haviam morrido em decorrência da doença. 4 anos depois, os óbitos passavam de 12 mil. A princípio, a doença foi fortemente associada a homens gays, sendo referida pejorativamente como peste gay, o que levou a um forte estigma em relação a este grupo. Os líderes evangélicos da época estavam fazendo de tudo para que o mundo virasse as costas para as vítimas. Acredito que herpes e AIDS, geralmente causadas pela promiscuidade homossexual, são uma violação das leis de Deus, leis da natureza e da decência. E, como resultado, pagamos o preço quando violamos as leis de Deus. Declarou uma vez Jerry Falwell, um proeminente líder evangélico americano. Mais uma voz dissonante emergiu no meio evangélico. Tammy Faye Bakker, uma televangelista extremamente popular na época, decidiu acolher a comunidade gay e, na contramão de seus colegas, convidou um entrevistado inesperado para o seu programa de TV, Steve Pierce, um jovem pastor homossexual com AIDS. A entrevista, que viria a ser realizada ao vivo, pode ter sido um dos momentos mais notáveis da televisão americana nos anos 80. Pode-se até dizer que colaborou para dar um desfecho harmonioso a uma guerra cultural brutal. Esta história é tema do segundo episódio do podcast As Estranhas Origens das Guerras Culturais, da BBC News Brasil. Trata-se de uma adaptação em português da série em inglês Things Fall Apart, da Rádio 4, da BBC, escrita e apresentada pelo autor e jornalista anglo-americano Jon Ronson. No segundo episódio, chamado Um Milagre, Ronson entrevista Jay Becker, filho de Tammy, falecida em 2007, e Steve Pierce para contar como, no auge da pandemia de AIDS nos Estados Unidos, a entrevista comandada pela líder evangélica deu voz à comunidade gay e promoveu a aceitação de homens homossexuais por suas famílias cristãs. Minha mãe decidiu que queria entrevistar alguém com AIDS. Eles procuraram alguém até que encontraram Steve Pierce, revela Jay. Foi assim que, em 15 de novembro de 1985, Steve Pierce, um pastor gay, foi parar no programa Tammy House Party, na rede PTL. Ele conta que começou a adoecer em 1982 e, em abril de 1984, foi diagnosticado com AIDS e informado que tinha 2 tipos de câncer associados à doença, sarcoma de Kaposi e linfoma. Eu estava dormindo 22 horas por dia, estava muito magro e não conseguia comer. Parecia que estava prestes a morrer. Então eles me levaram no hospital e, depois de uma experiência de quase morte, conseguiram me trazer de volta à vida, revela. Após ser ressuscitado pelos médicos, ele foi submetido a um tratamento que passou a surtir efeito. E quando recebeu alta no hospital, soube que os produtores do programa de Tammy haviam solicitado uma entrevista com ele. Pensei que seria uma grande oportunidade para atingir um novo público, mas insisti que fosse ao vivo, porque eu não queria que eles editassem o que eu tinha para dizer. A primeira parte da entrevista, que durou cerca de 24 minutos, foi marcada por perguntas bem diretas sobre sua orientação sexual, desde que momento ele soube que era gay, até se ele já havia tido alguma experiência sexual com uma mulher. O diagnóstico de AIDS e o medo de morrer em decadência de uma doença até então pouco compreendida foram abordados na sequência. Quando ela começa a falar comigo sobre AIDS e como é ter AIDS, e se as pessoas têm medo de mim ou não, me pareceu muito humano, e eu me senti como se estivéssemos realmente nos conectando. Lembra Steve. Durante a entrevista com Steve, os espectadores de Tammy testemunharam algo raro em uma guerra cultural. Eles tiveram a oportunidade de ouvir o inimigo falar em um ambiente tranquilo e sem controvérsia. Sei que muita gente LGBT simplesmente ama Tammy Becker porque ela se tornou um ícone da comunidade gay. Essa pessoa tão excêntrica e amorosa.
Acho que muita gente se identificou com ela porque ela é diferente. Avalia. Sua bondade amorosa, sua compaixão comigo, acho que foi extraordinariamente útil para muitas pessoas LGBT que não achavam que poderiam ser cristãs ou que podiam ser amadas por suas famílias cristãs. E numa matéria tão importante, anunciando um projeto tão bacana, que fala sobre a nossa história, não tem dizendo quem escreveu a matéria. Eu tô cansada! Puxado, né? A matéria e o podcast falam mais sobre a vida de Tammy Becker, sobre o filho Jay e a separação do marido, além de como ela burlou todo o sistema televisivo na época para fazer a entrevista de maneira remota e ao vivo. Impressionante. Vale a pena conferir. E como sempre, o link está na descrição deste episódio. Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Bicha. Semana passada foi um terror, essa semana vai ser um terror? Não sei, né? Pelo amor de Deus! Não estamos em agosto, mas pensa na rua de desgosto que a gente tá tendo, tá puxado. Porra! Mas é aquela coisa, como diria nosso coleguinha aqui de profissão, coragem! Hoje é segunda-feira. O Bom Dia, Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes. Idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, euzinha, no caso, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Voz. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. E amanhã tem mais Bom Dia, Bicha, a partir das 6 da manhã. Se você gosta dos meus comentários aqui no Bom Dia, sabe o que você pode gostar? De me seguir no Twitter. Vem! Lá eu fico comentando assim as coisas que vêm na minha cabeça e eu penso, por que não jogar na internet? Não é mesmo? É mesmo. Me segue lá, @NaraLiviaX. E vai ser sucesso. Boa semana pra vocês. Tchau!